gente, boa noite. Eu sou a professora Luquiara, sou da rede há 14 anos, sou pedagoga, eh, com especialização em leitura e produção de texto, em mídias, e minha área de pesquisa é, por prazer e identificação em alfabetização, tá bom? E aí, quando o grupo me procurou para fazer um relato de experiência, eu pensei em fazer sobre uma rotina numa turma de alfabetização na EJA, até pela inquietude que eu fiquei, a inquietação que eu senti, eu acho que numa reunião que teve, numa formação ano passado, em que eu vi muitas dúvidas de alguns colegas, inclusive em relação aos níveis psicogenéricos, né? Aí eu queria, não coloquei aí nos slides, quero pedir desculpas, que as fotos mais adiante não vão ficar muito claras, porque eram poucas, foi disponibilizado bem pouquinho slide, né? E aí eu queria iniciar com a fala de Emília Ferreira, que ela diz assim, que primeiro nós devemos acolher o que o aluno já sabe, né? A EJA, como já foi dito pelos colegas, né, nas palestras anteriores, eles já trazem uma bagagem muito grande, mas em relação à alfabetização, suas hipóteses, tanto na leitura quanto na escrita, elas se assemelham, né? E aí, por que que a gente precisa saber dessas hipóteses desses alunos, Aéja? Para que a gente possa construir um planejamento e produzir aprendizagem para eles, né? É uma inquietação muito grande. A gente, como a colega da primeira palestra falou, a gente veio de uma pandemia, né? A gente veio de uma situação bem difícil, tá certo? Pode passar, Leiliane, para contextualizar o trabalho. A contextualização, o presente relato de experiência, traz atividades de alfabetização desenvolvidas no ano de 2022, na rotina de uma sala de aula da EJA 1, da Escola José Frazão, e embasada na teoria dos campos conceituais, que é pós-construtivismo, em dois momentos em que a turma ficou sem professor. Então, assim, nós não tínhamos notícias de se viria um professor pedagogo para essa turma, e aí eu, contra assim, os meus colegas, eu assumi a turma, né? E aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz, né? E aí a gente foi trabalhar o contexto dele. Primeiro a gente foi acolher para saber como é que esses alunos estavam, se trabalhavam, por que tinham parado de estudar, o que é que tinha feito com que eles voltassem a procurar a escola. A gente foi fazer esse trabalho de acolhimento, né? Leiliane pode passar o slide. E aí nós partimos para as atividades, né, de alfabetização. O que é que nós fazíamos diariamente na turma? Leitura e escrita desde o primeiro dia de aula, de letras, de palavras e de textos. Até Thelma Vaz, Magda Soares, né, Emília Ferreira, eles falam muito que a gente trabalha o texto, né, o construtivismo ele traz isso, mas aí vem ficando aquelas falhas de não trabalhar os elementos do texto, né? É a letra, a palavra e os outros e as outras linguagens do texto. E aí nessa primeira foto, se Leiliane puder dar um enterzinho, a foto está pequena, mas eu acredito que dá para visualizar um pouco. Pronto, aí traz um contrato didático que nós fizemos no primeiro dia de aula, tá certo? Eles iam ditando, eu falei da importância da leitura, do uso social da leitura e da escrita, né? E aí, obrigada, está tentando aumentar um pouquinho. E aí nós fizemos um contrato didático, falando, né, que na EJA, eles iriam aprender as letras, que eles iam aprender a ler e escrever, e eles foram se comprometendo, né? Nós fizemos um contrato mesmo, eles assinaram esse contrato, né? E aí é importante que esse texto ele seja retomado em outros momentos, porque como foi um texto que partiu deles, eles vão sentir mais prazer em ler, tá certo? E aí pode ser uma carta ao gestor da escola, pode ser uma carta a um aluno que está faltando muito ou que está doente, pode ser uma carta ao secretário de educação perguntando quando é que chega esse professor. Então, há muitas maneiras de a gente promover essa produção de texto desse aluno ainda não alfabetizado, ele oralizando, né? E nós sendo escribas dele.
Outra coisa que eu coloco, que é bem importante, é que nessa prática de alfabetização, na EJA também, que seja cotidiana essa prática, tanto de leitura quanto de escrita, pelo professor, para que a gente estimule, né? Porque a gente fala muito de leitura e de escrita, mas eles precisam ver o professor escrevendo, porque muitas vezes eles não vêm de ambiente letrado e eles não veem pessoas escrevendo para eles. Então, que seja uma prática cotidiana, tá bom? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. Falar da função social, Leiliane pode dar um enterzinho para a gente tentar ver a segunda foto, que aí, deixa eu ver se ela volta. Traz, na segunda foto, traz eles trabalhando em grupo, tá certo? Sempre em grupo, como a Milton falou lá na fala dele, né? Nós aprendemos mais trabalhando, né? De maneira ativa, então sempre com letras móveis, na hora dos ditados, com bastante jogos. Então, assim, eles aprendiam bem mais entre os iguais do que a gente só falando e eles recebendo passivamente, como o colega Milton também colocou. Liliane, pode passar outra foto. Eu estou anotando, porque como a foto ficou pequena, para eu não esquecer de apresentar. Nessa terceira foto aí, é uma foto de um jogo, ele jogando no pequeno grupo, e aí bingo de letras, bingo de palavras, bingo de textos, né? Muito ditado com letras móveis na sala de aula, para que eles montassem e quando eles tivessem dúvida em qual letra usar, eles fazerem a troca e fazerem a correção entre si, né? Porque ele já vem com uma bagagem muito grande, o aluno da EJA, né? E aí, Leliane pode passar. A próxima foto traz eles fazendo no quadro, ó, eles trabalhando no grupo, e lá no quadro eles fazendo relação letra-som. Quando a gente avalia, que faz a psicogênese, a gente vai percebendo se eles têm dificuldade nos sons entre o F e o V, né, o T e o B, o D e o P. E aí, identificadas essas dificuldades que eles apresentam, a gente vai promovendo atividades para que eles sanem essas dificuldades. E a última foto, e eu coloquei, né, tem um textinho pequenininho lá, eu anotei aqui que as aprendizagens elas são sociais, né, gente? E o professor, ele deve aparecer como um provocador, né? Ele vai percebendo essas dificuldades e aí ele vai pensando em atividades para fazer com que esse aluno avance em suas aprendizagens. Lilian, pode passar. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui, que não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser nada espetacular, nem com muito material, mas que seja significativo para o aluno, né? Que esse texto ele seja do contexto do aluno. Eu até anotei aqui que o ano passado, no período que eu fiquei, eu trabalhei com ele Central do Brasil, trabalhei muitas cartas, né, do contexto da sala. Nós trabalhamos também violência, tiveram alguns episódios de violência em torno lá da escola, e aí nós aproveitávamos para escrever, né, e explorar bastante esses textos. Gente, desculpa, porque faz tempo que eu não apresento, eu estou um pouco nervosa. E, assim, o que é que se trabalha nesse texto? Interpretação, segmentação das palavras no texto, que às vezes os alunos, quando começam a escrever, eles escrevem as palavras emendadas, né? O início do texto, o meio e o fim, onde começa, né? Que todo texto ele precisa ter uma problemática. Como foi falado anteriormente, o aluno da EJA, ele normalmente ele é um pouco mais introspectivo, ele tem vergonha de não estar alfabetizado, né? Então, é mais um desafio para o professor que alfabetiza, mostrar para ele que ele é capaz, né? E tornar essas aulas mais dinâmicas, não é? E aí, Leliane pode passar para os resultados. E aí, o que é que a gente tirou disso, né? Nesse pouco tempo que nós ficamos juntos? Os alunos frequentaram as aulas com mais entusiasmo, né? Mesmo eles cansados, mas eles não queriam perder a aula porque eles sabiam que ia ter um jogo, que a aula ia ser um pouco mais dinâmica, né? A gente ria muito porque quando tinha um jogo que eles erravam, eles sorriam, né? E brincavam.
não sentiram vergonha em participar, tanto que nas fotos vocês viram, né, que eles jogavam, que eles iam ao quadro, eles ajudavam a elaborar esse texto, eles complementavam as informações. E esses textos, como eram textos deles, né, elaborados oralmente por eles, que não anula a importância dos demais, né, que a gente traz receitas, traz músicas, traz poemas, traz outros textos, sinopses de filme, mas o texto que o aluno produz, ele vai ter um valor afetivo bem maior por ser um texto elaborado por eles. Então, eles passaram a ler com um pouco mais de segurança. Obrigada, Severino. E algumas dificuldades que eles apresentavam, né, em relação à posição da letra, à posição dos algarismos, tem uma foto aí pequenininha, se Leiliane conseguir aumentar um pouco, a gente não mostrava, a gente não dizia para ele que ele estava escrevendo errado, porque como Emília Ferreira diz, a gente acolhe, né? E aí a gente vai pensar em uma maneira de fazer essa correção sem que ele seja constrangido. E aí tem uns cartõezinhos, ó, com os números invertidos, a gente faz, eu apresento, e aí eles viravam a cabeça, era bem interessante, porque na hora era feita a correção e sem identificar quem era que estava escrevendo daquele jeito, tá bom? Então, assim, eles se sentiam bem acolhidos, bem valorizados mesmo. Passaram a sentir-se mais inteligentes, né? E eles, a gente sempre fazia esse trabalho. A professora anterior falou que leu o texto de José de Castro, muito bom, porque às vezes os colegas da EJA, eles só querem ler literatura para adulto. Mas a literatura, dependendo da maneira como ela for abordada, ela pode ser trabalhada em qualquer idade, em qualquer ano de escolaridade, né? E aí eu lembro que bem no iniciozinho, para tirar essa trava deles, eu trabalhei com eles o menino que tinha medo de errar. E aí eu trouxe para eles o resuminho da história, né? E a gente ficou trabalhando, e é impressionante como eles se sentem acolhidos e eles passam a agir com um pouco mais de desenvoltura, né? É porque não deu para colocar mais fotos. Tiveram outros momentos que eles participaram de sarau na escola, de sarau poético, né? E eles lá com a plaquinha apresentando. Então, assim, foi muito prazeroso. Leiliana acompanhou um pouquinho o processo da turma. Fiquei morrendo de pena porque não pude concluir o ano, né? Eu estou na coordenação, não estou em sala, mas assim, o analfabetismo é uma coisa que sempre me incomodou muito desde a época da universidade. É uma coisa que eu acho que assim é inaceitável a gente viver numa sociedade em pleno, né, com tanto avanço nas ciências e a gente ter tanto adulto analfabeto ainda. Então me incomoda bastante. Eu não quis deixá-los, né, sem ter esse acolhimento. E aí, Leliane, pode passar lá para as considerações finais. O trabalho realizado na turma da EJA 1 foi planejado a partir da análise dos níveis psicogenéticos dos alunos, tanto na leitura quanto na escrita das palavras em uma frase, levando em consideração o campo conceitual da alfabetização, que abrange a aprendizagem de letras, de palavras, de texto e das unidades linguísticas inseridas no campo conceitual. Então, assim, para o aluno ele estar alfabetizado, ele precisa dominar todo esse campo da alfabetização. Tá bom, gente? Eu acho que era isso. E aí, mais adiante, no próximo slide, Leiliane, se você puder passar, tem as referências. Não se trata de uma receita pronta, viu, gente? Isso aí não é uma receitinha de bolo que a gente segue um passo a passo. Mas assim, e nem é coisa da minha cabeça, não fui eu que criei, tá aí as referências. Esse trabalho com texto, ele é resultado de um estudo que eu tenho, um grupo aqui em Natal, tá certo? Somos 4 professoras que a gente segue uma ONG gaúcha brasileira, que ela foi contratada pela Prefeitura de Natal e algumas secretarias de educação para formar professores alfabetizadores no país inteiro, em 2010, convênio com o MEC. E aí, como eu sou muito inquieta em relação ao analfabetismo, né, eu continuei seguindo a ONG, tá bom? Então, todas essas atividades, elas foram tiradas desse caderno de atividade e das didáticas de alfabetização, tá bom?
E o pós-construtivismo, eu acredito que vocês já ouviram falar, ele é parte de um estudo, a partir do estudo de Emília Ferreira, de Piaget, Valon, só que essa ONG brasileira, eu estou fazendo já um trabalho de divulgação, ela é pós-construtivista, ela insere alguns elementos, tá bom? Como o jogo, como a questão da interação social, que o construtivismo ela ainda não deixa, como é que eu posso dizer, sistematizado, tá bom? Era isso, gente. Muito obrigada.